leitura ativa o cérebro como nenhuma outra atividade no mundo. E escrever à mão também. Escrever à mão é maravilhoso. Você sabe que eu escrevo meus livros à mão. Sério? Sério. Uau! Até hoje. Nunca consegui fazer diferente. Se eu tivesse escrito um livro à mão, não teria como entender ele, nem fazer ninguém Não, entender. a minha dá direitinho. A minha dá direitinho. Então, assim, dá mais ou menos, eu escrevo a BIC. A BIC não me patrocina, tá? Eu continuo dizendo que escrevo a BIC porque é verdade. Sensacional. É BIC, que é o que é legítima para mim. Um livro dá de 7 a 9 BICs. Então, assim, quando vai entrando na sexta, eu falo, agora tá aí. Tá acabando. Tá. Quando a primeira acaba, eu falei, tem muita coisa. Aí eu faço toda aquela disciplina. Você vai guardando elas enfileiradinhas? Vou, assim? claro, vou. Legal. Então, assim, e nunca me convenceram de fazer o contrário. Porque quando eu comecei a escrever em computador, eu levantava para beber água, quando eu voltava, eu olhava e ficava relendo. Aí me dava uma sensação, vou mexer. Não sei o quê. Não sei o quê. Falei, não, porque a folha, eu numerava, pegava coisa de papel, sulfite, né? Numerava, escrevendo e jogando no chão. Não via. Era o que vinha no primeiro impulso. Caramba. Isso não me travava. Até hoje é assim. Isso não me travava. E eu falava assim, eu tenho que ser livre. Se eu não for livre, pelo menos na hora que eu estou botando papel, porque depois vai para revisão, o revisor vai falar, isso aqui tá, sei que, refaz isso, mas é diferente. Mas o meu impulso inicial, eu tinha um respeito por ele. Quando o computador começava, eu voltar, e depois quando veio o corretor, que eu falava, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Aí estava me dando tanto conflito que eu falei, chega, aposento você e vou fazer a revolução com a caneta. Então, isso era uma coisa que depois eu fui estudando. Você abre muito mais caminhos escrevendo. Sim. Você aciona muito mais áreas cerebrais. Mais áreas cerebrais, sem dúvida. Né? Porque você tem o trabalho de escrever, né? É todo um esforço ali, você está integrando áreas, né? Certamente. Não, e uma coisa para mim que sempre foi muito... coordenação motora Exatamente. fina. Uma coisa que foi muito clara para mim, assim, que eu percebi, é que eu sempre tive um pensamento muito acelerado. Na hora que eu escrevo à mão, é como se eu tivesse que lentificar o meu pensamento para ele... Forçar, não se atropelar, né? E aí foi uma coisa que eu comecei a falar assim, gente, isso faz muito bem, porque assim, diminui a velocidade do meu pensamento e facilita a minha comunicação com o outro. Uhum. Porque eu tinha uma coisa, tipo assim, na outra tá falando, na minha cabeça. Aquilo foi moldando. Então escrever é terapêutico também, totalmente. Né? Para mim. A gente não pode dizer que é para todo mundo, mas vale a pena. O meu problema seria a minha letra. Porque seria quem ia digitar a sua letra. Ter vergonha de entregar o meu manuscrito. Tem que ser alguém que interprete muito bem sua letra. Talvez um farmacêutico. Eu sinto essa diferença quando eu tento, por exemplo, quando eu estou preguiça de digitar, que eu sou catador de milho, né? Então, quando eu tenho preguiça de digitar, eu tento digitar no telefone. O computador é uma tragédia, eu não consigo. Não registra direito, mas no telefone até que sai direitinho. Mas, quer dizer, sai com muito erro, mas vai corrigindo. Mas o raciocínio para escrever uma crônica, uma coluna, um texto mais longo, para mim tem que estar na minha mão, tem que ir do cérebro para a ponta dos dedos. Você conecta o teu corpo se alinha. A velocidade da digitação também, ela dita um pouco a velocidade do pensamento, né? Eu não consigo ditar algo que não se forma na minha cabeça da mesma maneira. Interessante. Exatamente. Para mim, assim, vou morrer fazendo com a BIC. Eu disse que na minha lápide vai vir assim, acabou a tinta. Muito bom. Acabou a tinta. Olha, eu gostei tanto disso que eu acho que eu vou fazer um curso de caligrafia para ver se eu começo a melhorar. Vale a pena, vale a pena. E eu tenho caderninhos em tudo que é lugar, na cabeceira. Às vezes eu sonho, acordo de noite, vou fazer um xixi. Eu falei, gente, isso aqui é muito interessante. Aí anoto. No dia seguinte eu fico, o que foi exatamente isso? Mas eu boto ali as dicas, entendeu? Isso eu faço gosto também. da linguagem escrita. Notas no celular, eu anoto qualquer coisa no Notas. Aliás, não, porque eu desligo o celular para dormir. Eu não ponho em modo avião, eu desligo. Boa. E melhora a qualidade do sono infinitamente. Tem gente que fala assim, não, mas eu deixo no modo avião, mesmo no modo avião com Wi-Fi hoje, muito potente, entra, não tem jeito, fica entrando mensagem. Eu chego em casa do trabalho, eu vou tomar banho, eu já boto o telefone para carregar, já estou longe dele.
Porque aí quando eu for deitar, ele já está carregado. Então não tem desculpa. Eu, tipo, eu vou deixar ele carregando. Não tem desculpa. Boa medida para a gente se controlar um pouquinho essa nossa compulsão. Né? Exatamente. Porque assim, me dá uma paz. O sono é outra coisa, eu voltei a sonhar. E quando você acorda? Acordo muito bem. Eu tenho um sério problema. Eu fui casada 3 vezes. Todos meus maridos reclamavam que eu tinha um péssimo coisa. Eu levantava num bom humor. Eu levanto às 5h30, 6 horas da manhã, assim, bom dia, dia. Bom dia, sol. Abro a janela. Respiro o ar. Ainda fico... Vai chover hoje. Ontem eu cheguei aqui, não foi, criança? Hoje vai chover antes das 4 da tarde. Aí deu aquele temporal. Eles olharam para mim e eu falei... Né? Eu cheiro o vento. Eu vejo, eu gosto disso. E já botando música. Feliz. Eu amanheço feliz. Deve ser irritante. Para quem não tem esse funcionamento, a minha irmã, a gente dividia quarto, e minha irmã sempre foi assim, de manhã não fale com ela. Mas a gente dividia quarto. Então, quando eu levantava, ela falava, cala a boca, fecha essa porta, canta no banheiro. E eu falava, você não está feliz? E ela é 5 anos mais velha que eu. Então, eu era a pentelha feliz. Entendeu? A pentelha feliz. Então, assim, eu sou complicada, porque eu acordo muito feliz. E depois que eu desligo, ele está desligado aqui, tá? Depois que eu passei a desligar, eu sempre usei modo avião. Mas depois eu passei a desligar, voltei a sonhar. Infelizmente, eu preciso manter ele ligado minimamente para poder receber mensagem, eventualmente. Uma ligação de urgência, né? Então, às vezes, tem esse custo, né? Enquanto você está atendendo. Quando eu me aposentar, eu vou estar... Exatamente, eu não estou mais atendendo. Então, eu pude fazer isso também. Eu tenho filhos adultos já, mas sempre tem essa fantasia de que eles podem precisar de mim a qualquer momento, sabe? Mas pode dizer uma coisa? Mas isso é ilusão. Vão bater na tua porta, isso é desculpa, vão ligar para o porteiro, o porteiro vai interfonar até você acordar. Má notícia sempre chega. Não se preocupe. Eu, quando desligo, eu falo assim, não, mas... Deus me livre. Não quero ter mais notícias. Não, sim, mas ela virá. Se vier, vai chegar. Não, eu não penso assim, não. Eu sou muito... Não, isso é desculpa que a gente se dá para manter o bichinho ligado. Exatamente. Né? Eu entrego. Eu sou desapegada. Assim, entrego mesmo. Vai ser o que tiver que ser.